Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, você sempre acompanhando a gente, conferindo conosco de segunda a sexta, 13h30, não é horário do almoço, tradição do debate político, das discussões sobre os temas que fazem aqui a nossa pauta, a pauta da cidade, da região metropolitana e os temas de interesse nacional também. Lembrando da nossa reprise aqui na Santa Cecília TV, sempre às 8 da noite, às 20 horas, portanto, não é? Hoje, com muito prazer, muita satisfação, a gente recebe aqui um candidato à presidência da República, né? Uma figura que tem aí já um nome gravado na política nacional, como ex-governador do Paraná, como senador da República por 4 mandatos, já no 4º mandato atualmente, né? Ele teria a possibilidade de seguir, né? Mas coloca o seu nome para apreciação aí dos eleitores nacionais. Nós vamos conversar com ele, não é? E a respeito dos problemas inúmeros, não é? Porque passa o país, questão da economia, questão da segurança pública, dificuldade na saúde enorme, né? Dificuldades na saúde, problemas que não são solucionados nunca na área da educação, enfim, uma série de questões importantes para debater com o senador Álvaro Dias, agora no Podemos, né? Senador pelo Paraná, candidato à presidência da República pelo Podemos, que é um dos novos partidos, né, que surgiram agora. Tudo bem? Prazer recebê-lo, senador. Oi, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com Santos e com São Paulo, né? Que, na verdade, esse é um Estado-nação, né? 32 milhões de eleitores, quando se fala em campanha eleitoral, é evidente que a importância se destaca não só pelos números, mas pela importância econômica e social e cultural do Estado de São Paulo. E eu que sou paulista... Você nasceu em São Paulo, eu nasci em Quatá. E fui ao Paraná e estou de volta a São Paulo. Olha, se for presidente da República, pode ser o primeiro paulista na presidência da República desde Rodrigues Alves. Né? Fernando Henrique Cardoso e o Lula não nasceram. Não nasceram aqui em São Paulo, é verdade. FHC no Rio e o Lula em Pernambuco. Quem está conosco também é a deputada federal, presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, também prazer recebê-la, tudo bem? Eu que fico feliz de estar aqui no programa, uma alegria estar aqui em Santos, visitando a região e trazendo a proposta do Podemos, a proposta do senador Álvaro Dias. Eu fico muito feliz. Muito bem. Quem debate sempre conosco, participa normalmente aqui do programa, comentarista político, mais uma vez com a gente, é para colaborar nesta edição, o Fernando Chagas. Tudo bem, né, Chagas? Tudo bem, olá, amigos. Em especial, meus cumprimentos aos telespectadores e também ao deputado Álvaro Dias. Senador Álvaro Dias. Desculpe, senador Álvaro Dias e também a deputada Renata. Marcos Santana lá na ponta, não é? Sempre com a gente e, claro, sempre atento aí às redes sociais, nossas transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação, você que está sempre acompanhando a gente. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, tudo bem, boa tarde a todos. Prazer em receber o senador, a deputada. Prazer especial em ter a audiência de você. Convido você a participar do programa, mandar sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O Ponto de Vista pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br. As edições anteriores podem ser consultadas na internet também, no nosso canal no YouTube, ou então na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Muito bem, boa noite para você que está com a gente na reprise. Sempre lembrando, a gente tem um mantra aqui, viu, senador e deputada? O programa termina ao vivo às 12h30 da tarde. A reprise só começa às 8 da noite, né? Então, nesse espaço de tempo, só Deus pode saber o que acontece na política brasileira, né? Nem Deus, né? Deus, coisa até Deus duvida, é verdade, bem colocado, sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente sempre ressalta, né? Porque às vezes a pessoa está na reprise e fala, bom, caiu a República, eles não estão falando disso. Não, nós estamos aqui no ao vivo, não tinha caído ainda, não, estamos seguindo aqui em frente. E isso tudo que vem acontecendo acaba levando a uma descrença, não é? Até um desinteresse danado da população de maneira geral em relação à classe política, ao Congresso Nacional, sempre com notas baixíssimas, né? Avaliações baixíssimas nas pesquisas que a gente acompanha por aí, Ibope, Datafolha, enfim, né? E há uma necessidade de se recuperar um pouquinho, que seja, da confiança do eleitor
na classe política e acabar de uma vez com essa história do tal do outsider aí, o cara que vem de, sei lá, vem de Marte para presidir o Brasil a partir de 2019, né? Mas como? Olha, você colocou a questão do outsider, né? E eu vou até a pesquisa para saber se é isso mesmo que a população quer, né? Porque alguns iluminados afirmam que a população deseja um outsider. Mas eu vou à pesquisa e leio que a população deseja experiência administrativa e passado limpo. Portanto, não fala em outsider. O que a população quer é um sistema novo, um sistema diferente. Na verdade, já há exata noção no país de que o sistema atual fracassou. E é a causa dessa desgraça, né? É a causa dessa tragédia política, do caos que há na segurança pública, na saúde, nos transportes. Enfim, o que a população deseja realmente é uma ruptura, um rompimento. É por isso que nós estamos falando em refundação da República. Essa é a grande proposta que nós temos a apresentar. A refundação da República passa, evidentemente, por uma reforma profunda do Estado brasileiro, não só o seu enxugamento, mas a sua qualificação técnica e a eliminação dos privilégios das autoridades, porque esses privilégios é que provocam indignação maior. E não é só no Executivo. Essa reforma tem que ir ao Legislativo, um Legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. E a partir desta reforma do Estado, as demais reformas. Senador, antes de falar sobre essa reforma do Estado, que eu também entendo que seja necessária, né? A população brasileira, ela não quer um outsider, mas ela quer uma refundação, algo novo. Mas nessa disputa nós vamos ter, ela ainda vai pela economia, antigamente a economia sempre decidia, ou dessa vez ela vai para a corrupção, ou a população vai decidir olhando esses dois lados. Eu quero uma economia melhor, sim, crescimento econômico, emprego e empresas sustentáveis, mas eu não quero mais a corrupção. São ambas ou ela vai tender para a corrupção, acabar com a corrupção? É uma ordem de importância, mas essas questões estão na pauta, né? A população tem no seu radar essas questões. Hoje eu imagino que o desemprego ainda é a maior preocupação. Ainda agora eu vi na notícia que o próprio IBGE fala em 24 milhões de pessoas sem trabalho. Não é 12 milhões ainda como, 2 dígitos como de dizem, desemprego. Né? E eu acho que é mais do que isso. Eu também sempre achei muito estranho esse número de 12 milhões. Eu sempre contestei esse número, muito mais. Porque as pessoas que já se encontram na idade de trabalhar e não possuem oportunidade de trabalho, são muito mais do que os 12 milhões que oficialmente sempre divulgou. Nós temos 90 milhões de brasileiros com trabalho, mas 33 milhões só com carteira de trabalho assinada. Portanto, a grande informalidade e ao desemprego. São 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Quem está abaixo da linha da pobreza certamente não está ganhando salário, né? Abaixo da linha da pobreza. Então, eu creio que essa é a questão ainda crucial, não mudou. E, em seguida, vem a corrupção. O maior desserviço que prestaram ao país nos últimos anos foi a banalização da corrupção. Mas, a partir de 2013, a população acordou. E a Operação Lava Jato passou a revelar os escândalos e, com isso, o povo brasileiro passou a ter a exata noção do prejuízo que teve com a corrupção desbragada que assolou esse país. Então, a corrupção é importante. Tanto é que a pesquisa diz passado limpo, combate à corrupção, experiência administrativa, não é? Então, são os quesitos fundamentais para a escolha do futuro presidente da República, nessa que é a eleição mais importante desde a redemocratização, exatamente porque o país mergulhou nesse oceano de dificuldades e as pessoas lúcidas estão preocupadas. Agora mesmo, nós paramos aí para almoçar e as pessoas chegam e vêm com muita consciência, com muita lucidez, falar da importância desta eleição, que é fundamental para a construção de um Brasil próspero. A deputada Renata Abreu, evidentemente, sofre, né, com todas essas críticas, essa pancadaria que acaba sendo para todo lado, né? Fica todo mundo misturado aí no mesmo
da mesma Balaio. situação, mesmo balaio, né? Todo mundo é corrupto, todo mundo político não serve para nada, só serve para roubar, essa coisa toda, enfim. Né? E o Congresso Nacional, na verdade, não dá muitas mostras, né, de que possa mudar um pouco essa coisa, né? Especialmente com as votações que tivemos aí, essa coisa de troca de cargos, o presidente chama deputados, a Globo mostrou uma reportagem aí que deixa todo mundo chocado, né? Porque tem uma fila de deputados e a repórter vai... os próximos deputados para serem comprados pelo presidente da República, em pleno Jornal Nacional, né? Reporta bem o que a gente comenta aqui, né? O fato da Rede Globo está realmente estranhamente voltada contra o governo que aí está, contra o presidente que aí está. A gente não sabe exatamente por quê, mas como é que muda isso? Não, é exatamente o que a gente condena no Podemos, esse balcão de negócio, essa relação promíscua que se instaurou no sistema de governança, né? Essa é a principal bandeira do nosso partido e do nosso presidenciável senador Álvaro Dias. Romper com esse sistema, refundar a República. As relações políticas, elas precisam passar por uma parceria e o Estado precisa ser eficiente. Esse sistema de governança, por que um político indica um cargo? Muitas vezes para se usar daquela máquina para uma eleição, para um projeto de poder, e muito recurso foi roubado dos cofres públicos. Recursos que poderiam ir para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Nós precisamos, de fato, ter a coragem de romper com esse sistema. E é isso que nós vemos promovendo no Podemos. Foi o único e o primeiro partido que substituiu um membro da CCJ que votaria contrário ao prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer. Não dá mais para aceitar, a população não aceita mais discurso. Ela quer atitudes rígidas contra a corrupção, né? Deputada, então é isso que a gente tem. Mas como num país que tem cerca de 29 partidos no Congresso Nacional, 28 ou 29? No Congresso, né? Tem 35 registrados. 35 registrados. E 60 na fila. 60 na fila. Tem até o Partido da Mulher que não tem mulher, né? Verdade. Como Agora não sair tem mais deputado dessa aí. situação do toma lá da cá, do presidencialismo de coalizão, Ou de cooptação, de sei lá. cooptação? Como sair dessa Mas situação? o problema não são o excesso de partidos, até porque chegou um momento em que a representatividade ficou tão pessoal, as pessoas não acreditam mais nas instituições partidárias, não acreditam mais nos partidos políticos, eles votam em pessoas. Essa relação ficou tão forte que hoje o sistema de governança não fala nem mais com o partido, ele fala individualmente com cada parlamentar. Então, não é nem a quantidade de partidos que afetaria isso, é um problema cultural crônico do sistema político que precisa ser combatido. Então nós temos 513 partidos. Exatamente. Não é nem 29. Você votou a favor ou contra a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro? Eu fui favorável à intervenção. No entanto, como houve o anúncio da sessão muito rápido e nós estamos rodando o Brasil com o senador, eu não consegui estar presente na sessão, mas votaria favorável. Senador também? Votou a favor ou não estava? Contrariado, mas eu não votei, mas defendi exatamente porque, em primeiro lugar, há que se colocar a população do Rio de Janeiro neste caso. A angústia, o desespero diante da violência, da criminalidade crescente. Você acha que o Exército lá vai resolver alguma coisa? Não creio. E nós não podemos frustrar uma expectativa da população. A presença do Exército por si só oferece alguma tranquilidade. É a fotografia, a imagem. Mas momentânea, né, senador? Exatamente. Por isso, o que é relevante destacar é que é uma confissão de impotência do governo, consequente da incompetência e da corrupção. A incompetência e a corrupção empurrou o país para esse caos, para essa tragédia, a ponto de o governador adotar uma medida extremada, absurda do ponto de vista do sistema democrático, né? Intervenção abrupta, repentina, não é? E com outras razões também, é preciso dizer, e a população aceitar. A população apoiar, porque ela está desesperada em razão da falta de solução para o problema de segurança. Agora, é preciso dizer, é uma obra de marketing do presidente da República. Nós dissemos isso aqui ontem no programa de ontem. Aqui. Exato. E esconde também um outro objetivo escuso, que foi protelar a votação
do fim do foro privilegiado. Essa gente tem um medo danado do fim do foro. Os ministros, o próprio presidente, acabou o foro, eles serão julgados em primeira instância. Com o foro, eles não são julgados. O Supremo não julga. Nós estamos aguardando há quanto tempo o Supremo julgar o primeiro pacote de denunciados da Operação Lava Jato. Você conversa lá com os ministros do Supremo, andando por Brasília, almoça com eles, enfim? Não, ultimamente não. Pergunta para eles, por que vocês não julgam e tal? Por que vocês não condenam? Enfim, ultimamente esse trânsito dos ministros está limitado. Não é? Antes se encontrava em aviões, hoje não se encontra com tanta facilidade. Só viajam com o avião da nem FAB, mesmo políticos não se Mas nem nos encontram muito em restaurantes aviões. de Brasília se encontra? Não. Com Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski. Não, eu acho que está Os ministros difícil. fazem parte habitam um outro planeta, né, senhora? Está difícil. Hoje nós estamos verificando que alguns não podem mais ir ao aeroporto. Ficaram com medo de avião. A música do Belchior aí, medo de avião, né? Diga, Santana. Mas não é do avião que essa gente tem medo. É de quem vai no avião. No avião. Diga, Os Santana. pobres mortais, né? Senador, a gente começou o programa falando sobre os outsiders e também sobre essa verdadeira sopa de letras que é a nossa Exato. política nacional. Então, o eleitor, ele tende mais a votar na pessoa do que num projeto político, Exato. numa plataforma de poder. Então, eu queria saber do senhor, o senhor está colocando o seu nome à disposição, uma campanha presidencial, que é uma campanha nacional de grande importância. As pessoas vão muito no caráter da pessoa, nas características pessoais, né? Então, eu queria saber do senhor em que medida, por exemplo, posturas na vida pessoal, por exemplo, a pessoa ter uma condenação na justiça trabalhista, ter uma denúncia por sonegação fiscal, ou a pessoa ter um filho num relacionamento extraconjugal, que medida isso daí acaba impactando uma campanha eleitoral? Olha, primeiramente a questão dos partidos, né? Eu vi aqui comentários sobre a existência de 35 partidos e etc. E eu digo que não temos partidos no Brasil, é zero. O que temos são siglas, né? Siglas para registro de candidaturas. E até isso justifica o fato de eu ter mudado várias vezes de uma sigla para outra, sempre procurando um partido que não encontrei. E agora nós estamos juntos, com a Renata Abreu e outros companheiros, como temos aqui a Raica, o Rachid, e nós estamos construindo um partido. Um dia será um partido, hoje é um movimento. Partido será depois de uma reforma política. Porque hoje nós somos reféns de um modelo que impede a construção de partido de verdade. Então, alguns hoje são organizações criminosas, segundo a Operação Lava Jato, né? E, de modo geral, são siglas para registro de candidaturas. Em relação à questão ética, é fundamental, sim, nesta eleição. Eu acho que o eleitor tem que vasculhar a vida dos candidatos e priorizar. Nós tivemos esse exemplo que você citou da ministra do Trabalho. Quando você se expõe, é natural que se investigue, que se vasculhe a vida de cada um. E é fundamental saber do passado, principalmente dos candidatos à presidência da República, é preciso saber o que administrou esse candidato. Administrou o quê? Já foi governador do estado, já foi prefeito de uma capital, já teve uma experiência administrativa? Bom, os ou dois nunca presidentes administrou anteriores, nada? os 3 presidentes anteriores não tiveram, né? Não tinham experiência em administração E nenhuma. deu no que deu, né? Fernando Henrique, Lula e Dilma, né? E o atual, Temer. Nenhum deles foi prefeito, governador, coisa alguma. O Temer foi secretário de Estado, então Foi exerceu secretário o de cargo Estado, executivo. Não é? Agora, você vê o desastre dos governos do PT. Hoje nós temos uma dívida pública avassaladora, com um crescimento perturbador, né, que vai chegar na estratosfera. São 4 trilhões e 800 bilhões agora, 1 trilhão e 800 bilhões nesse ano para pagar juros e serviços, ou seja, 50% do orçamento, e não vai acontecer nada com essa gente. Eles empurraram o Brasil para essa tragédia, para esse caos, e querem ainda disputar eleições. Então, a população brasileira é que tem que julgar. Na verdade, se não há justiça, tem que haver
a justiça do voto, se não há a justiça dos tribunais, tem que ocorrer a justiça das urnas. Bom, porque não é ex-presidente está possível. condenado já, né? Evidente, e nós temos que admitir que estamos no Estado de Direito e, obviamente, a legislação tem que ser respeitada. Não importa que seja ex-presidente, ninguém pode estar acima da lei. Se foi condenado, em segunda instância, o que diz a jurisprudência? Cadeia, Ficha e não limpa. eleição. Em relação à eleição, ainda tem a lei da ficha limpa, não é? Que impede a candidatura. Então, vamos colocar nos devidos termos essa questão, não é? Não se fale mais como candidato, fala-se como condenado a 12 anos e 1 mês de prisão. É isso que tem que ser considerado hoje. O Brasil precisa mudar. Não é Está possível. lendo muito o antagonista, hein? Acho que o antagonista é que me lê. O antagonista coloca, né, diariamente o condenado e tal. Porque, na verdade, a imprensa tem que transmitir na área política aquilo que nós opinamos, não é? E quase sempre alguns políticos procuram transmitir o que a imprensa escreve, não é? Mas tem que ser o inverso, não é? A pauta tem que ser inversa. Vamos para um rápido intervalo, na volta, né? A gente continua falando sobre o país, sobre os projetos aqui e governança do Brasil, né, para a próxima eleição presidencial que vem aí, com o Álvaro Dias, com a Renata Abreu, ambos do Podemos. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Dia 28, 8 da noite, no estádio Urico Mursa. Portuguesa Santista e Noroeste. Vá ao estádio conferir a Briosa. Vamos lotar o Urico Mursa e torcer pela Portuguesa Santista. Dia 28, 8 da noite. Jogo transmitido pela Santa Cecília TV. Ao vivo e com exclusividade. Apoio Universidade Santa Cecília. Muito bem, voltamos na sequência do Ponto de Vista. Nesta sexta-feira, com prazer recebendo o senador Álvaro Dias, senador pelo Paraná e candidato à presidência da República pelo Podemos, né? E a presidente nacional do partido, presidente nacional do Podemos, ou presidenta, não sei como é que ela prefere, né? A Renata Abreu, que é a deputada... Presidente mesmo. Presidente mesmo. Presidenta não, né? Não, já chega não. uma, né? Triste Chagas e Santana com a gente aqui, né? E rapidamente, Renata, explica pra gente de onde veio o Podemos, né? Rapidamente, de onde surgiu o Podemos, que tantas modificações aconteceram, aí gente... Alguns partidos tirando o P da frente, né, Chagas? Não sei que... Verdade. Uma questão de marketing, né? Mas, na verdade, o Podemos foram mais de 2 anos de estudo, cientistas políticos e um grupo de juventude muito forte. Então, nós fomos estudar esse novo momento, essa nova sociedade, que é uma sociedade tecnológica, que cria uma ruptura nos padrões atuais, inclusive políticos. E tem surgido no mundo inteiro alguns movimentos muito semelhantes. O Podemos já tinha antecipado que esses movimentos que tem hoje aqui no Brasil, como o Agora, o Acredito, o Livres, que eles chegariam. Porque você hoje vive numa sociedade do século XXI que lidam com instituições políticas concebidas no século XVIII. Nós estamos hoje vivendo dentro de uma revolução, por isso que às vezes a gente não tem essa percepção, mas nós estamos dentro de uma revolução e a política precisa ser atualizada. As pessoas foram às ruas dizer que quem pode mudar o país somos nós, brasileiros. Fomos às ruas e derrubamos um governo, aprovamos projetos importantes como a lei da ficha limpa, as 10 medidas contra a corrupção. A população entendeu isso. As novas tecnologias permitiram essa ramificação. Então, o Podemos nasce com essa vontade de devolver para o povo o que é dele, que é o poder. A nossa principal bandeira Renata, é a democracia direta. O político brasileiro, de uma forma geral, não todos, mas vamos dizer a maioria, entendeu o que aconteceu em junho de 2013 ou ele ainda não entendeu? Não entendeu. Esse balcão de negócio que nós estávamos falando, as pessoas não entenderam
que os cidadãos brasileiros acordaram. Estão muito mais atentos àqueles que os representam de fato. Então, eu acredito que cada vez mais os políticos vão ter que se repensarem enquanto políticos. Muito bem. Diga, Santana. A gente comentou no bloco anterior a quantidade... Pega um cafezinho aí, meu cafezinho é da deputada, não é? Cortesia da casa. A gente comentou no bloco anterior a quantidade generosa de partidos políticos, até quando o grupo vai tentar batizar um partido novo, tem até dificuldade de escolher uma sigla, né? Tem que tirar o P. Tem que tirar o P. Coincidentemente ou não, na Espanha tem o Podemos também, que é um partido de extrema esquerda, com bandeiras bem socialistas. O seu principal representante, o Pablo Iglesias, um grande orador, né? Muito combativo ali, e uma postura muito afirmativa no parlamento espanhol, mas bem extrema esquerda. Então eu queria saber do senador Álvaro Dias, essa sua proposta de governo para essa campanha presidencial, se tem alguma coisa de semelhante das propostas defendidas pelo Podemos espanhol e como é que é a postura do Podemos, o plano de governo do Podemos, em relação à participação, a presença do Estado na vida do brasileiro. Se você defende estatizações, privatizações, como é que o senhor vê essa questão? Olha, primeiramente, o Podemos da Espanha realmente é da extrema esquerda, então não há nada parecido conosco, né? Nós somos muito distantes deles. O Podemos brasileiro se assemelha um pouco ao da França, né? Que é o partido República em Marcha do presidente Macron. O que nós advogamos? São teses da direita, sim, e teses da esquerda também. Nós temos que somar o que há de bom na direita e o que há de bom na esquerda. Na direita, por exemplo, ninguém é proprietário de tese alguma, na realidade, mas atribui-se à direita a tese de que o Estado tem que ser enxuto, que a relação custo-benefício na aplicação do dinheiro público é fundamental. Então, são teses que nós incorporamos ao que pensamos em relação ao Estado brasileiro. Um Estado mais enxuto, mais qualificado tecnicamente, portanto mais competente, oferecendo serviços públicos de qualidade à população que paga impostos. Mas do outro lado também existem valores que devem ser aproveitados. Os programas sociais, por exemplo, distribuição de renda, a redução das desigualdades sociais, não é propriedade de quem se diz da esquerda ou especialmente da extrema esquerda. Então nós temos que somar e caminhar adiante, à frente, né? E o Brasil de hoje exige coesão. Coesão, visão, coragem e rumo, destino. Isso é que o Brasil exige. A população não quer saber desses rótulos, dessa briga da extrema esquerda com a extrema direita. A população quer solução para os seus problemas. Então é desta forma que o Podemos está encarando esse movimento que integramos, né? Está encarando a realidade nacional. Então, senador, aproveitando esse gancho, né? A saúde pública no Brasil, ela é, para não falar uma tragédia, para não dizer a palavra real, que é a saúde, né? O M3 pontinhos, ela é uma verdadeira tragédia, né? E entra governo, sai governo, entra Fernando Henrique, sai Fernando Henrique, entra Lula, sai Lula, entra Dilma, Michel, Temer, e não sei o quê, virar o próximo, enfim. Eu espero que daqui a 4 anos a gente esteja aqui novamente num programa de televisão com outro candidato a presidente, dizendo, olha, você não vai poder lascar o pau na saúde, enfim, no governo atual, porque a saúde pública no Brasil melhorou, né? Finalmente acharam uma maneira de gestão competente para o SUS, que é um projeto muito bem elaborado, mas muito mal executado. E como é que se resolve isso? Como é que se melhora isso? Se minimiza esse problema? Enfim, que é uma coisa caótica no país inteiro, com algumas exceções. Eu fui governador exatamente quando a Constituinte introduziu o SUS na vida dos brasileiros. E creio, o primeiro governador a instalar o SUS, descentralizando, criando as regionais de saúde, municipalizando. Ocorre que houve a municipalização da saúde, da educação, do ensino fundamental, encargos foram repassados aos estados e aos municípios e não foram repassados os recursos de forma compatível
para atender as demandas geradas com essa transferência de encargos. Então, o que se viu foi um estrangulamento. O Banco Mundial fez há algum tempo, alguns anos já, um estudo, uma investigação sobre a saúde pública no Brasil e concluiu que a questão maior não é nem a falta de dinheiro, é a falta de planejamento, de organização, de gestão e a existência de muita corrupção, desvios monumentais na área da saúde, que é um crime, né? Então, o que nós estamos verificando é que há brasileiros doentes, abandonados, amontoados em corredores de hospitais, morrendo sem atendimento porque não há recursos. O dinheiro foi roubado por aqueles que assaltaram o poder no país. Portanto, esta é uma questão crucial. A saúde do povo tem que ser a suprema lei. Aqui é um caos, no Brasil é um caos. Mas quando chegar alguém prometendo, trazendo propostas, que tragam as propostas para resolver os problemas da saúde, mas digam como resolver. Sem dinheiro não se resolve. É claro, precisa planejamento, organização, Você tocou num ponto gestão. importante que é a questão do pacto federativo, né? Exatamente. Foram repassados aos estados, principalmente aos municípios, né, obrigações com as quais eles não têm condições de arcar. O Fernando Chagas é comentarista político, né? Não tem a receita e até tributária. outro dia ele respondia como adjunto da Secretaria de Finanças da Prefeitura, hoje não está mais nessa função, enfim, né? E sabe muito bem o que estamos falando. A Discutiu receita isso mil vezes aqui. tributária, dos impostos, 60% fica com a União dos impostos, 25% com os estados, 15% com o município. Agora, 56% do bolo total é de contribuições sociais. Sociais. O Aí governo foi a distorção. adotou esse apelido. Não é imposto, é contribuição social. Isso não é partilhado nos fundos, né, do Estado. O que assustou, senador, nós fizemos um levantamento aqui na questão do ISS do Porto de Santos. Fizemos um levantamento da receita tributária dos municípios. 76% ficam com a União da receita tributária, incluindo tarifas. 20% ficam com os estados, 4%, e no máximo, dependendo do município, 6%. Então, como que o município vai dar conta de tudo? Mas o que me mais preocupa, senador, o senhor tocou num ponto várias vezes de passagem, é a questão fiscal. Nós temos um desequilíbrio fiscal enorme. O senhor falou que o nosso endividamento esse ano chega a 80% do PIB. Vai chegar. Nós temos um rombo anual. 74, né? Isso, sobe 6% por ano, vai chegar a 80%. Temos um rombo para esse ano, já programado, de 160 bilhões. Aí nós vamos falar para o telespectador e para o eleitor. Nós vamos falar a verdade, que precisamos refundar o Estado, nós precisamos de uma reforma fiscal, isso passa por atos e decisões impopulares, ou nós vamos passar por outro estelionato eleitoral? Exatamente. Olha, esse é o ponto crucial. Bem colocado. Que nem sempre se discute na campanha, porque você não conquista voto colocando as mazelas do Estado dizendo que brasileiro. vai ficar, que a coisa está braba, hein, dizendo pessoal? Que vai fazer um ajuste fiscal rigoroso e que vai contrariar o interesse de muita gente. Mas a verdade é essa: 40% de tudo que se produz na nação fica com o Estado brasileiro. E veja bem a gravidade: 65% disso em 2 itens. Vai em 2 itens: salário de servidores públicos e Previdência Social, aposentadoria e pensão. Em 2 itens. E se nós considerarmos os demais itens da transferência de renda, incluindo aí o abono, o seguro-desemprego, o seguro defenso, também do recluso, não é? Enfim, todos esses itens, os benefícios da prestação continuada, todos esses benefícios, nós chegamos a 80%. Então não sobra nada para investimento em setores essenciais. Este ano, 50% do orçamento vai para pagar juros da dívida. 1 trilhão e 800 bilhões. 3% para a saúde. Uma vergonha. 3% para a educação. 2% para a defesa. Então, o país está desarrumado. O país está desarrumado. Destruíram o governo brasileiro. Se fosse uma empresa, falência decretada. Agora, isso vai ficar assim?
O problema é Ele que vai tem que ficar, trocar o pior o é que fica combustível. assim. Vai trocar o combustível Nem do avião com ele perpétua, lá em cima. é. Né? Porque Botural, a vida continua. Nem né? prisão perpétua seria suficiente para essa gente que destruiu tanto esse país, roubando sonhos, esperanças, enfim, levando as pessoas à morte. É por isso que eu digo sempre que não são apenas ladrões que roubaram dinheiro público, são assassinos, porque há brasileiros que morrem nos corredores dos hospitais, nas ruas do país, vítimas da violência. Então, são ladrões e são assassinos. O lugar deles é na cadeia. Alguns já foram, outros ainda estão resistindo. Mas, senador, só para complementar esse assunto, mas vai ser muito difícil, no curto prazo, mesmo num mandato de 4 anos, aumentar tributo e cortar despesa. Aumentar tributo, a população não quer. Aumentar tributo, jamais. Jamais. A população não quer. Demais. Nós temos 36% do PIB em tributo. Trabalhamos 4, 5 meses. Mas como cortar a despesa desse Estado? Se, como o senhor falou, 85% são obrigações constitucionais e obrigações legais. Como cortar essa despesa aqui? Bom, tem que ter a gilete afiada, né? Tem que ter a gilete afiada. Eu fui governador num período de crise terrível. Foi a maior crise financeira da administração pública brasileira em todos os tempos. Com a inflação que passava de 80% ao mês. Bom, é verdade. Aquela época, e nós cortamos... governo do Zé Sarney, né? Exatamente. Nós cortamos, fizemos uma grande reforma administrativa. Ao final do nosso governo, o Joemir Betting disse o seguinte: apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina o mandato com superávit, dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizados. Um milagre operado por um par de santos. Reforma administrativa e saneamento financeiro. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. Eu decorei. Eu percebi. Eu decorei o texto de Joemir Betting, saudoso Joemir Betting. Grande comunicador e economista. Então, esta é a realidade. Tem que cortar na profundidade. É por isso que nós falamos em refundação da República. Porque é praticamente recomeçar, né? É o recomeço. Com a redução dessas estruturas, com economia brutal, eliminando a superposição de ações, o paralelismo, porque muita coisa se instalou, muita estrutura se edificou para atender a demanda do fisiologismo, na busca de uma base aliada que se esparramou Senador, pelo Brasil justamente todo. Essa questão que eu gostaria de abordar com o senhor, desculpa interromper, mas é justamente essa questão que eu queria abordar com o senhor, que no Brasil impera a tal do governo de coalizão, né? Mas na verdade, na prática, é o balcão de negócios, o tomar da cá. A Dilma Rousseff acabou sendo deposta, retirada do poder, porque não conseguiu arregimentar uma base sólida que lhe desse os votos favoráveis para impedir o impeachment. E o Michel Temer, ao contrário, ele se mantém no poder, resistiu a dois pedidos de abertura de investigação, por conta da compra pura e simples de base parlamentar. O senhor foi governador, portanto, do Poder Executivo, e está há um bom tempo no Parlamento brasileiro. Qual que seria, então, a fórmula mágica, vamos dizer assim, que o senhor defende, para tentar tocar um governo de coalizão dentro de um limite, vamos dizer, decente? Nós temos uma arma poderosa, que é a sociedade brasileira. Os presidentes não utilizaram essa arma até hoje. Eles preferiram o comodismo de chegar ao Congresso comprando voto com dinheiro público. Voto, partido, empresa privada para instalar o propinoduto, distribuir vantagem. Aí surge mensalão, sanguessugas, petrolão, assalto aos fundos de pensão e etc. Nós temos que inverter esse processo. O presidente chega com a sua proposta de mudança. Apresenta à sociedade as reformas. Nos primeiros 100 dias, quando ainda há popularidade, credibilidade, confiança, calor das urnas, mostra para a população... Lua de mel, né? Exatamente. Mostra à população que essas propostas são em benefício da população, para melhorar a vida das pessoas ou para evitar um desastre maior à frente. Convencendo a sociedade, aí é preciso ter capacidade de comunicação também. Credibilidade e capacidade de comunicação. Eu digo que hoje a administração pública no Brasil é 50% gestão e 50% comunicação. Porque você tem que trazer a população para o projeto. Se você não tem o apoio popular para o projeto, ele será um fracasso. Com o apoio da sociedade, você vai ao Congresso. E o Congresso não rema contra a maré. Lá
não há ninguém... Tem que criar fatos, né? Exato. Na imprensa, na mídia, exatamente. Que sejam favoráveis notícia àquele positiva, projeto que você... Apoio da sociedade, nós temos aí mídias sociais, a comunicação veloz, há a possibilidade de se criar essa onda favorável. Hoje já há uma onda no inconsciente coletivo de mudança no país. Você tem que criar essa onda positiva e favorável ao implementar a mudança. Aí o Congresso segue atrás, ele não rema contra a correnteza. É uma questão de sobrevivência. Então, eu aposto nessa mudança. Eu aposto na possibilidade. Esta arma é poderosa. O Congresso vai ao sabor dos ventos? Com certeza. Deputado? Vamos fazer um intervalo, depois você responde aqui como é que funciona essa coisa lá na Câmara. Tem a Câmara Alta, né, que é o Senado, e a Câmara Baixa. Tem muita gente que não entende bem por que existe o Senado no Brasil, se as leis são todas federais, né? Então, intervalo, voltamos já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. 7º Prêmio Estandarte Unisanta. O público escolheu as melhores escolas durante o desfile transmitido ao vivo e com exclusividade pela Santa Cecília TV. E dia 19 de fevereiro, 8 da noite, na chancelaria da Unisanta, elas recebem o seu troféu. O mundo do samba reunido para esta grande confraternização. 19 de fevereiro, 8 da noite, na chancelaria da Unisanta. 7º Prêmio Estandarte Unisanta. Realização: Sistema Santa Cecília de Comunicação. Não, senão ele estava solto. A diferença faz hoje, vai. Fala a verdade. Foi simbolismo. Muito bem, na volta aqui do Ponto de Vista com o senador Álvaro Dias e com a deputada Renata Abreu, né? Ficou essa pergunta no ar aí, o Congresso segue aí a favor dos ventos, é isso? Como colocou aqui o Álvaro Dias. Como é que o Congresso pode colaborar positivamente com propostas? Não, é isso mesmo? Então o governo tem que saber usar a comunicação, a mídia, enfim, as pesquisas. Olha, a população quer isso e tal, e o Congresso vai aí. Eu concordo 100% com o senador Álvaro Dias. Eu estou na minha primeira legislatura como deputada federal e sentimos isso no processo de impeachment muito forte. As pessoas foram para as ruas, se mobilizaram, pressionaram o Congresso. Eu vi deputados que tinham negociado com o governo voltar desesperado depois, voltando atrás da sua decisão, votando favoráveis ao processo de impeachment por pressão popular. Então, quando você tem, de fato, a sociedade com você, é uma força muito grande. Afinal, os políticos dependem dela, estão lá por causa dela. Então, esse papel de comunicar, de trazer a sociedade para o diálogo, para o convencimento, é extremamente importante. Tem dois exemplos agora, né, Renata? O governo decretou essa intervenção no Rio de Janeiro e fica a impressão que houve uma motivação congressual. O governo viu que não tinha condições de aprovar a reforma da Previdência, porque a população ficou contra a reforma da Previdência. Ele não tinha os votos, né? Não tinha os votos. E também corria o risco de ver o fim do foro privilegiado aprovado por pressão popular. Então é fundamental, essa é uma arma poderosa, eu não tenho nenhuma dúvida. Se colocar em votação o fim do foro privilegiado é aprovado, ninguém tem coragem de votar contra. Mesmo não desejando, acaba votando como tábua de salvação, é um ano eleitoral. Por isso, esse decreto teve também esse objetivo. Pode ser votado pós-eleições? Só depois das eleições. Ou então, senador, vai votar depois das eleições? Só depois da intervenção. Ou então, senador. Então, os denunciados são candidatos para readquirirem o foro privilegiado. Tem uma outra maneira. Vai ficar para o ano que vem. Tem outra maneira. O ministro Dias Toffoli, sentado no processo, botar o processo em pauta de novo. Mas aquilo não acaba com o foro. Não acaba mais, restringe. Restringe, mas só para casos ocorridos já, enfim.
Hoje são mais de 54 mil autoridades contempladas com esse benefício, não é? E essa medida que o Supremo discute é muito limitada. Ela não atende esse objetivo de... Certamente seria um avanço civilizatório o fim do foro privilegiado. Só restringiria, né? Diga, Santana. Senador, certamente o senhor vai voltar à região para pedir votos para os eleitores da região aqui. E um dos temas mais importantes que nós temos aqui é a questão do Porto de Santos, que é de uma gestão federal. E a grande reclamação que se tem aqui da comunidade de modo geral, dos trabalhadores, dos empresários, dos prefeitos, é de que, na verdade, essa gestão federal, na prática, o Porto de Santos está de costas para a comunidade santista. Então, eu queria saber do senhor, quais são as propostas do senhor? Muita gente defende a estadualização, a municipalização, quer dizer, a gestão mais próxima da comunidade aqui da Baixada Santista. Eu queria saber se o senhor, como presidente, existe a possibilidade da gestão ser dos municípios, por exemplo? Existe sim. A descentralização é imprescindível no Brasil, até pela dimensão desse continente chamado Brasil. Eu acho que a autonomia dos estados e dos municípios essa autonomia deve ser configurada numa reforma do sistema federativo. Além da distribuição dos recursos, mas também essa questão da autoridade dos entes federados. Nós temos nos Estados Unidos, onde os estados possuem uma autonomia para legislar. Nós temos que discutir isso no Brasil também. Em algumas áreas da legislação, a possibilidade de conferir autonomia aos estados para ter a sua própria legislação em função das suas peculiaridades. E no que diz respeito à administração, você sabe que o mundo vai exigir mais 20% de produção em relação à produção atual até 2060. E 40% terá que vir do Brasil, que é o grande celeiro do mundo. Então, os portos terão uma importância fundamental e eles precisam ser modernizados. Eu fui administrador do Porto de Paranaguá como governador. O Estado administrava o Porto de Paranaguá e nós tivemos avanços excepcionais. Eu imagino que o Porto de Santos também deve ser gerido por gente mais próxima, que tem um interesse mais ligado à vida da cidade e da região. Há que se discutir se é o Estado ou se é o município, mas certamente a União deve repassar essa responsabilidade. Costumeiramente, quando se coloca essa discussão, o Estado, vamos discutir se é o Estado ou o município, levam 4 anos para discutir e ninguém resolve nada. Mas aí infelizmente. Mas, olha, o que falta é autoridade no país, né? É muita frouxidão de quem decide. Então não dá para ficar esperando o dia de amanhã para decidir aquilo que é tão importante para o presente. Né? Tem uma questão tributária também aqui do Porto em relação à prefeitura, né, Chaves? A questão tributária aqui, arrecadamos apenas 6% do que o Porto arrecada. Ficam, como eu já disse, 74% para a União, 64% para a União, 20% para o Estado. 6% do que o Porto arrecada fica aqui. Produz tributariamente, arrecada tributariamente, fica para a prefeitura. E nós temos o bônus do Porto. A maior atividade, Santos vive com uma atividade econômica principal, o Porto, é o bônus. Mas temos o ônus, questões ambientais e questões urbanas. Mas já que falamos de Porto... Essa é uma briga antiga dos municípios. Não podemos cobrar royalties, né? Que eu sou contra também, eu sou mais de dividir esse bolo tributário. Já que o Santana falou em relação ao portuário, eu vou falar de comércio exterior e também relações internacionais. Durante o governo Dilma e Lula, nós nos isolamos internacionalmente. Exatamente. Ficamos mais preocupados dessa relação sul-sul. O Brasil, a América do Sul, Brasil com a África, nada contra a África, nada contra a América do Sul, mas o grande desenvolvimento do mundo hoje está na Europa, Estados Unidos e agora na China, na Ásia, né? Quais são as suas propostas para a gente voltar a ser um protagonista internacional? Deslocar o eixo diplomático do país, você já disse tudo, né? Os nossos governantes adotaram uma postura ideológica e se aproximaram dos seus semelhantes, não é? Então, ditadores boquirrotos da América Latina, amigos irmãos, brothers, dos nossos ex-presidentes, Lula e Dilma.
Obviamente, isso foi um equívoco histórico que prejudicou muito o país. Ao invés desse relacionamento com países do primeiro mundo, que podem oferecer muito ao nosso país emergente em desenvolvimento, preferimos esse relacionamento espúrio, inclusive, com a transferência de recursos públicos do Brasil através do BNDES, via empresas empreiteiras de obras públicas, corrompendo a burocracia internacional, instalando propinodutos em outros países, né, e desviando dinheiro público. Isso foi uma lástima, um crime de lesa pátria. Então é preciso restabelecer a diplomacia inteligente. Lá na Ásia, no sudeste da Ásia, 50% da população do mundo. E nós ficamos aí com a Venezuela, nos calcanhares da Venezuela, achando que é muito importante ter uma relação com o grande presidente Maduro, né? O grande presidente Maduro. Uma tragédia. É uma tragédia universal. Então, é evidente que isso tem que se deslocar, né? E mais, nós temos que ter um presidente que tenha condições de arregimentar forças internacionais para mudar essa relação entre os países emergentes e países ricos, especialmente quando se estabelece essa competição desigual na exportação dos nossos produtos, porque existem ainda as barreiras alfandegárias, não alfandegárias, que dificultam as nossas exportações e que reduzem o lucro dos nossos produtores e dos nossos exportadores e, obviamente, do nosso país. Então, essa é uma tarefa para um presidente que conquiste credibilidade internacional, inclusive, porque, obviamente, nesse cenário de irresponsabilidade pública, de corrupção e de incompetência, nós não vamos chegar nunca a lugar nenhum, Senador, porque o Brasil será sempre desprezado pelas grandes potências. Ministério da Segurança Pública. Tu vai criar também? Porque parece que vai ser criado agora, se for eleito vai manter. O governador Alckmin aqui também é candidato pelo PSDB, diz que se for criado pelo Temer, ele vai continuar com esse ministério. A questão não é ter o ministério, né? E nem ter o ministro. Criar um ministério e indicar um ministro frouxo para cuidar da segurança do povo brasileiro ou o ministro que instala também o balcão de negócio para atender um partido político nesse sistema corrupto, isso não leva a lugar nenhum. Nós já temos um Ministério da Segurança, que é o Ministério da Justiça. Mude o nome. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por que criar outro penduricalho? Por que criar outro cabide de emprego? Como enfrentar o crime organizado? Por que criar outra organizado? estrutura? Nós temos que reduzir essa estrutura. Me parece que os enfrentar estados o crime, em têm primeiro essa lugar, dificuldade enorme, não é, de fazer esse combate. São Paulo tem dificuldade, Rio, para enfrentar Minas, enfim, o crime, Ceará, primeiro, Rio Grande do Norte, enfim, o país inteiro. Primeiro, impor autoridade. Quando a autoridade constituída não se impõe, os marginais se consideram mais poderosos que a autoridade constituída. Esse é um ponto. E segundo, para fazer qualquer coisa na área de segurança precisa de dinheiro, né? O caixa está vazio, foi raspado pela corrupção. Então não venham prometer mundos e fundos sem dizer de onde vai tirar os recursos, né? Isso é importante. É preciso refundar a República exatamente para colocar dinheiro no caixa do governo. A refundação da República é a possibilidade de colocar dinheiro no bolso dos brasileiros, mais dinheiro nos bolsos dos brasileiros, melhorando a renda per capita, e colocar dinheiro no caixa do governo para atender essas necessidades. Como é que você vai aparelhar as instituições de segurança no país sem dinheiro? Como é que você vai armar o Estado brasileiro com o armamento necessário sem dinheiro? Como é que você vai qualificar tecnicamente esses profissionais sem dinheiro? Como é que você vai oferecer um salário adequado para que motivação exista no exercício de uma função de risco, como é o do agente de segurança pública no país? Como é que você vai aparelhar as polícias, integrá-las, inteirá-las, não é, com Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, na faixa de fronteira o Exército para combater o tráfico de armas e de drogas, onde começa a violência é na faixa de fronteira. Tudo isso depende de recursos, então tudo isso começa lá, com a refundação da República, com esse ajuste fiscal, com o saneamento financeiro, com a reforma administrativa, com a reforma tributária, colocando, portanto, recursos prioritariamente para esses setores essenciais. Senador, mas também na questão
do Exército hoje, uma intervenção federal, que aliás teve um comandante do Exército, não sei se era necessário, também não é preciso atacar a questão social, saneamento básico, habitação, transporte, educação, principalmente educação. Saúde. Você acha que só... Se eu não falar em educação aqui, a Renata Abreu fica brava. Ela pode comigo, falar à vontade. Que é a prioridade da proposta política dela e do seu mandato. Mas a educação é essencial, né? Eu acho que nós temos países aí que se constituem em exemplo. Quando se investiu em educação, Coreia. Quando se investiu em educação, o país evoluiu, diminuiu violência, aumentou emprego, a renda per capita, enfim. É a base para o desenvolvimento de um país, é a educação, e nós temos um Plano Nacional de Educação que, se aplicado, significaria um grande salto de qualidade na educação brasileira. Mas é apenas uma carta de intenção. Eu fui o relator desse Plano Nacional de Educação, relator final no Senado. Eu apresentei 103 emendas à proposta que chegou aprovada. 50 foram aprovadas, as essenciais não. Aquela de responsabilizar os agentes públicos que não cumprissem as metas estabelecidas, uma lei de responsabilidade educacional, isto não se aprovou. Mas lá está, 10% do PIB para a educação, salário dos professores equivalente a dos profissionais do nível acadêmico, igual a médico, dentista, advogado, etc., mas nada disso está sendo respeitado e cumprido, ensino integral, etc., formação dos professores, ascensão dos professores, enfim, nada disso está sendo respeitado, fica parecendo uma proposta de campanha eleitoral para não ser cumprida, né? Diga, deputada. Eu sempre digo para o Álvaro, né, a nossa maior bandeira no Podemos tem que ser educação. Eu gosto muito de uma frase também de Freire que fala: a educação não muda o mundo, ela transforma pessoas e pessoas mudam o mundo. Então, nós temos um problema cultural crônico no Brasil e que você só resolve por meio da educação. Como disse o senador, os países que investiram em educação se superaram. Os professores têm que ser a classe mais bem remunerada do país, mais do que a classe política. Eu tenho vários projetos nesse sentido. Enquanto a classe se hoje temos médicos, dentistas, advogados, todos nós passamos nas mãos de um professor. É importante a valorização da classe, é importante repensar o que é ensinado no Brasil. Hoje nós estamos formando alunos preparados para um vestibular, mas despreparados para a vida em sociedade. Você não tem direitos básicos, você não tem a Constituição Federal do seu país, educação política. Hoje no Brasil você é obrigado a votar e não sabem o que faz os seus governantes. O sistema educacional precisa ser repensado com urgência. Diga, Santana. Eu queria fazer uma pergunta sobre o processo eleitoral para o senador. O Podemos é um partido pequeno, se comparado com outras legendas, como o PMDB, o PSDB, o PT. Então, a construção de alianças é importante. Além do tempo de televisão, também mais candidatos pedindo voto ao longo do Brasil, né? Então, qual a estratégia na formação de alianças? Estamos no finalzinho, viu, senador? Só para a sua resposta. Ser rápido. Então, eu aposto na mudança da cultura política a partir da população, desprezando as grandes estruturas, as grandes alianças e apostando mais no conceito, na história, na trajetória percorrida, no passado, no exemplo de administração eventualmente exercida positivamente, não é? Então, as estruturas perderão para a imagem, para o conceito e para a história. É a nossa aposta hoje. Mas, de qualquer maneira, nós estamos trabalhando uma pequena coligação para melhorar o tempo de televisão, que é fundamental para que a gente possa transmitir esta mensagem. Muito bem. Senador, antes de terminar, eu queria agradecer, Boturão, a vocês, a você, ao Chagas, ao Marcos Santana, as perguntas sempre inteligentes. Agradecer à família Teixeira, né? Marcelo Teixeira. Marcelo, Lúcia, Silvia. Que é uma grande liderança. Marcelinho está aqui com uma grande liderança do Santos Futebol Clube e da cidade de Santos, né? Embora eu seja corintiano, eu tenho que reconhecer. Se você não tivesse esse defeito tão grave assim, mas um pouquinho já ganhava você poderia... Mas eu tenho uma contemporização, eu sou pelezista militante também, então
Sou corintiano, mas sou pelezista militante. Eu acho que aí eu... Mas sofreu muito com o Pelé. Eu serei perdoado. Mesmo assim, foi um prazer recebê-lo. O prazer foi meu. Pela participação. O deputado também, obrigado pela presença. Obrigado, E até uma outra com você também, viu? Chagas está sempre com a gente, Marcos Santana diariamente conosco, e a gente sempre juntos, segunda a sexta-feira, o Ponto de Vista, 1h30 da tarde, ao vivo, e sempre aqui na Santa Cecília TV, a nossa reprise, às 8 da noite. Valeu, obrigado, gente.